Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre função do segundo grau. Vamos lá, nossa aula aqui. Vamos lá, pessoal. Definição: o que é uma função do segundo grau? Ela é também chamada de função quadrática. Traz o expoente 2 em sua incógnita, sendo escrita por meio da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para que essa função seja válida, é necessário que a, b e c pertençam ao conjunto dos números reais. E a deve ser diferente de zero. Porque, pessoal, se o a, nesse caso aqui, fosse zero, esse termo não existiria. Então, só sobraria essa parte aqui. Então, era uma função do primeiro grau, porque o grau era 1. Então, ela tem que ter o a, tem que ser um valor diferente de zero. Maravilha. Então, vamos relembrar aqui, pessoal, o que é os coeficientes da função quadrática. Vamos lá. Eu tenho uma função aqui, ó. Vamos lá, ó. 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Quem são meus coeficientes aqui, ó? Esse 2 aqui é o meu a. Esse menos 3 aqui é o meu b. E esse 5 aqui positivo é o meu c. Então, eu tiro esses valores aqui. A primeira coisa que a gente faz quando nós pegamos uma função do segundo grau, função quadrática, tirar os coeficientes aqui, ó. 2, menos 3 e 5. O a é o que acompanha o valor que está elevado ao quadrado. O b é o valor que está acompanhando aqui o x. E o c é o termo independente, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Outro aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Quem é o meu a agora? O meu a é menos 1. Não aparece aqui, quando não aparece o número aqui, ele vale 1. Então, é menos 1. O b é 4 positivo. E o c é menos 3. Vamos pegar outro exemplo aqui para a gente fixar. O a é 4. Sim ou não? Não, pessoal. Olha, nem sempre o a é o primeiro aqui. Eu coloquei de propósito. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado aqui, ó. Então, meu a aqui é 8. Certo? Então, assim, não se confundam. Não ache que é sempre o primeiro valor que está aqui. É o que acompanha o meu a, é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, meu a aqui é 8. Quem é o b? O b é o valor que acompanha o x aqui, ó. Então, o meu b é 4. E o meu c é sempre o meu valor que fica sozinho, o termo independente. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo aqui, ó. Ah, professor, quem é o a aqui? É o que acompanha o x ao quadrado. Então, ele vale menos 6. Tudo bem? Então, ficar atento. Ó. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado aqui. Então, ele vale menos 6. Quem é o b? É o que acompanha o x. Então, ele vale 3. E o c é o valor independente. Ele está aqui? Ele aparece? Não. Quando ele não aparece, quer dizer que ele vale 0. Tudo bem? Ficou claro? Maravilha. Só para a gente rever, tá bom? Então, vamos lá. Zeros da função. O que é o zero da função, pessoal? São as raízes que nós vamos encontrar. É o valor que eu vou substituir no lugarzinho do x e vai dar zero. Então, zero da função ou raiz da equação são os valores de x que anula a função, tornando-a uma equação f de x igual a zero, através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Então, relembrando, pessoal, a fórmula de Bhaskara que nós que estudamos no nono ano. Então, vamos lá. Ó. F de x igual a zero. Então, quer dizer que a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a fórmula de Bhaskara é aquela. Delta igual a b ao quadrado, ó, menos 4 vezes a vezes c. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Aqui nesse caso aqui, ele já colocou o valor de delta aqui dentro da raiz. Ó. Então, fica x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. E quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2 vezes a. Maravilha? Tranquilo? Deu para relembrar? Então, vamos lá. O discriminante, representado pela letra grega delta, mostrará a quantidade de raízes reais da função quadrática pela fórmula abaixo. Qual é a fórmula? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É chamado também de discriminante, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Concavidade da parábola, pessoal. Então, o que é importante visualizar de início numa função de segundo grau? Vamos pensar numa função de segundo grau e vamos pensar assim. O a. O que me diz o a? Primeira coisa que você vai olhar é o a.
Se o A for um valor positivo, maior que zero, tudo bem? Se for um valor maior que zero, quer dizer que a minha parábola, porque o gráfico formado pela função do segundo grau é sempre uma parábola, minha parábola tem concavidade para cima, se o A for maior que zero. Então eu vou olhar aqui, professor, irei olhar o valorzinho de A. Se é um valor maior que zero, ela vai ter esse formato aqui, ó, concavidade para cima, a boquinha aberta para cima. Se o A for um valor menor que zero, então a concavidade é para baixo. Então, olha só, se vier uma questão aí, pessoal, perguntando qual dos gráficos abaixo representa a função quadrática a seguir. Primeira coisa que você vai olhar é o valor de A, porque o A vai dizer se a minha concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Se é positivo, concavidade para cima. Se é negativo, concavidade para baixo. E aí você já vai eliminando as alternativas que são absurdas. Certo? Outra coisa importante, o valorzinho de C, pessoal. Vamos pegar isso aqui, ó. O C, o termo independente. O C, pessoal, ele vai me dizer onde o meu gráfico vai tocar a reta Y. Olha só. Então, o número que aparecer no lugar do C, o gráfico tem que passar por ele. Sempre. Tudo bem? Maravilha. Olha só um exemplo aqui, ó, do termo independente. Eu vou olhar aqui o valor de A. Bom, eu sei que o A aqui é 1. É um valor positivo. Então, concavidade para cima. Maravilha. Outra coisa que eu vou observar, o valor de C. Se o C é um valor positivo, ele vai estar na parte de cima aqui do Y. Se é um valor negativo, vai estar aqui embaixo. Então, aqui é 4. Então, obrigatoriamente, o gráfico tem que passar pelo número 4 positivo. O vértice é um ponto muito importante na parábola também, pois por meio dele obtemos informações significativas. A ordenada, que nós chamamos de y do vértice, admite valor mínimo ou valor máximo. Se A for maior que zero, a concavidade nós já vimos que é voltada para cima, então a função admite um valor de mínimo. Então, pessoal, se eu pego uma função lá e olho o valorzinho de A, e o A é um valor positivo, quer dizer que essa função ela tem um ponto de mínimo, que é lá embaixo, ó, esse aqui, ó. Ela vem até aqui e depois ela sobe novamente. Esse valor aqui, esse ponto, é o mínimo que ela pode chegar. Então, nesse caso, só a gente se olhando o valorzinho de A, eu já sei se tem máximo ou mínimo. Olha só, se o A é menor que zero, concavidade voltada para cima. Olha só, para baixo, na verdade. Concavidade para baixo. Quer dizer que eu tenho um pontinho aqui em cima. E esse pontinho aqui é um ponto de valor máximo. Tudo bem? Então, pessoal, sem fazer cálculo nenhum, só analisando o valorzinho de A, se é positivo e negativo, ele vai me dar várias informações que vai ser capaz de resolver qualquer questão referente ao gráfico da função do segundo grau. Maravilha. Então, vamos lá. Ponto de mínimo e ponto de máximo. Em qualquer caso, as coordenadas do vértice são dadas por. Então, vamos lá. Como eu vou calcular esse ponto de máximo ou ponto de mínimo da minha função quadrática? O x do vértice, eu vou pegar, é igual a menos b dividido por 2 vezes a. O y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Então, essa formulazinha aqui, essas duas aqui, é muito importante, pessoal. Então, vamos gravar essa formulazinha para a gente acertar todas as questões que vierem referente à função quadrática quando estiver se referindo a pontos de máximo e de mínimos, tá bom? Então, vamos lá. O delta nós já sabemos que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos utilizar isso. Vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E primeira coisa que nós vamos observar é o valorzinho de A. Ele não aparece, mas ele está aqui. Olha só. Quando ele não aparece, ele vale 1. Então, 1 é um valor positivo aqui. Então, eu já sei que o meu gráfico gerado por essa função, ele tem concavidade para cima. Outro valor importante é o meu valor de C, que é menos 3. Então, no meu gráfico, pessoal, ele obrigatoriamente tem que passar por menos 3. Tudo bem? Então, aqui, o que foi que ele fez aqui? Ele encontrou o x1 e o x2. Como é que eu encontro o meu x1 e x2, pessoal? Eu encontro usando
Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a fórmula de Bhaskara. Usando a fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar que x1 é menos 1 e x2 é 3. Tudo bem? Maravilha. E quem é o vértice dessa função aqui? Eu vou calcular o vértice. Eu vou calcular o x do vértice e o y do vértice. Como está aqui, ó. O x do vértice, pessoal, eu pego menos b dividido por 2 vezes a. Só que o b vale quanto aqui? Menos 2. Então, ele colocou, fica menos, ó, daqui, menos 2. E menos com menos dá o quê? Mais. Por isso que ficou mais aqui, ó. E 2 vezes a, ó. 2 vezes a. Quem é a? Nesse caso, é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, meu x do vértice é 1. E o y do vértice? Ah, professor, mas o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. O a, aqui embaixo, eu sei que é 1. Então, fica 4 vezes 1. E aqui fica menos delta. Só que o delta, pessoal, temos que lembrar que delta é igual a quem? A b ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A formulazinha de Bhaskara que nós vimos aqui, ó, anteriormente. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu resolver isso aqui, quem seria b? Menos 2. Então, ficaria menos 2 ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado fica um valor positivo. Dá 4. Menos 4 vezes 1, porque o a aqui vale 1. E o c vale 3. Então, 3 vezes 4, 12. Mais 4 dá quanto? 16. Por isso que ficou menos 16. Então, eu vou dividir. 4 vezes 1, 4. 16 por 4 dá menos 4. Porque aqui menos com mais, menos. Então, meu vértice é 1 e menos 4. Nesse caso aqui, esse meu vértice, pessoal, só olhando para o valorzinho de A aqui, é um valor, esse vértice é um valor de máximo ou um valor de mínimo? Com certeza é um valor de mínimo, porque toda vez que o meu A é um valor positivo, o meu gráfico fica assim, ó, com cavidade para cima. Então, eu vou ter um ponto de mínimo aqui. Então, esse ponto seria aqui embaixo. Tudo bem? Agora, se o meu A fosse um valor negativo, aí ele ficaria o contrário, para cima, e teria um ponto de máximo. Ficou claro isso? Maravilha. Então, para a gente construir o gráfico de uma função quadrática, eu preciso desses passos aqui, ó, só para a gente fixar. Basta seguir os seguintes passos. Vamos lá. Primeiro, determinar as raízes da função, se existirem. Nesse caso, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que nós aprendemos no nono ano. E eu vou marcar os pontos, esses pontos, essas duas raízes que eu encontrei, no sistema cartesiano no eixo X, certo? E aí, eu já vou ter 2 pontos por onde esse gráfico vai passar. Depois, eu vou calcular o vértice da parábola e marcar no plano cartesiano. O vértice ou vai ser um ponto de máximo lá em cima ou um ponto de mínimo lá embaixo. Depois, eu vou marcar no eixo Y o valor do coeficiente C. Então, pessoal, só em olhar para a questão. Se o meu valor de C, o termo independente, for 5, tem que passar por 5 o meu gráfico. Se for 8, tem que passar por 8. Se for menos 3, tem que passar por menos 3. Então, é um ponto que já vai estar na questão, não precisa fazer cálculo nenhum para marcar ele no sistema cartesiano. Analisar a concavidade da parábola e traçar a curva passando pelos pontos marcados. Então, seguindo esses passozinhos, você constrói o gráfico com facilidade. Vamos lá. Vamos ver aqui um caso aqui, ó. Para a gente fixar. Como é esse esboço do gráfico? Vermelho aqui, ó. Esses pontos são as raízes. O que são as raízes? É o x1 e o x2. Você marca na reta x aqui, ó. Tudo bem? Depois, eu tendo esses 2 pontos aqui, eu vou olhar quem? O ponto C, que é o termo independente. É o número que vai cortar a reta y aqui. Marcou o ponto C, então já dá para traçar. Depois eu vou encontrar o meu vértice. Nesse caso aqui, eu já sei que a minha função, o meu A, é um valor positivo, maior que zero. Por isso que a concavidade é para cima. Então, eu tenho um ponto de mínimo lá embaixo. Maravilha. Vamos a um exercício aqui para a gente fixar a ideia. Vamos lá. Para esboçar o gráfico da função
y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com os eixos 0x e 0y, fazendo y igual a 0. Então, vamos lá. Ficou aqui uma equaçãozinha do segundo grau, né? Fazendo y igual a 0, x ao quadrado menos 6x mais 5. Eu vou usar a Bhaskara aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, para a gente relembrar lá do nono ano. Então, vamos lá. Usando o Bhaskara aqui, pessoal, quem é o b? Pessoal, primeiro, ó, você vai tirar o valorzinho de a, só para a gente relembrar. O valorzinho de a, quem é o a? A é igual a 1. Quando ele não aparece aqui, ó, ele está aqui, ó, 1 positivo. Quem é o b? B é igual a menos 6. Menos 6, que é o valorzinho que acompanha o x ali. Ó. E quem é o C? C é igual a 5. Maravilha, professor. Aí eu vou substituir aqui, ó. No lugar do B eu coloquei menos 6, ó, porque ele é um valor negativo, menos 6. Então fica menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é o A? 1. Quem é o C? 5. Então, 4 vezes 1 vezes 5. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele fica um valor positivo, fica 36. E aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Então, fica 36 menos 20, 16. Então, meu delta é 16. Aí, eu vou para a próxima fase aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo aqui, ó, quem é o b? Não é menos 6? B é menos 6. Então, fica menos da fórmula, com menos 6 aqui, menos com menos é o quê? Mais. Ó, deu mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? 4. Porque 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E aqui embaixo fica 2 vezes a. Então, fica 2 vezes 1, porque o meu a vale 1, 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho um valor positivo e um valor negativo. O valor positivo aqui representa o x1. O valor negativo representa o x2. Então, nesse caso aqui, é melhor colocar aqui, peraí. Eu vou tirar aqui, ó. x1 seria o quê? O valor positivo. Quem é ele? 6 mais 4. Por isso que deu 5 ali, pessoal. Que dá 6 mais 4 dividido por 2. Porque eu pego só o valorzinho positivo, que é o mais. Tudo bem? Ó? Isso aqui é o mais. Então, 6 mais 4 dá 10. E 10 dividido por 2. Ah, professor, entendi. Por isso que deu 5, né? Então, fica, ó, 10 dividido por 2. Dá quanto? 5, ó. X igual a 5. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu pego o x2 aqui. Por isso que deu 1. Porque ele colocou direto aqui, ó. X duas linhas. X1 e X2, né? Fica 6. Agora eu pego o sinalzinho de menos. Menos 4. Legal. Dividido por 2. E aí fica fácil, né, pessoal? Porque 6, isso é igual a 6 menos 4 dá 2. E 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Tudo bem? E aí, depois que eu encontrar, pessoal, o meu x1 e x2, quer dizer que eu vou marcar esses dois pontos aqui no sistema cartesiano. Vamos lá. Então, eu peguei. Quem são os números que eu achei lá? 1 e 5. Então, marquei ele aqui na reta x. Certo? Então, meu gráfico vai ter que passar por esses números aqui, que são os zeros da função. E aí, eu vou olhar uma coisa importante, ó. Quem é o meu termo independente na função aqui, ó? Não é 5? Então, ele tem que passar pelo número 5 aqui, ó. Pode olhar que ele passa por aqui, ó. Ele obrigatoriamente tem que passar por aqui. Tudo bem? Então, pessoal, fica fácil. Sem fazer cálculo nenhum, você já eliminaria várias alternativas. Se perguntasse qual dos gráficos abaixo representa essa função aqui, quadrática, você vai olhar o valor de A,
porque você já eliminava todas que tivesse com cavidade para baixo. Porque para ter com cavidade para baixo, aqui tem que ser negativo. Então, você ia marcar com cavidade para cima. Depois, você vai olhar o valor de C. O que é o valor de C aqui? É o valor que fica aqui em cima da reta Y. Nesse caso é 5. Se aqui tivesse um 3, teria que passar em 3. Se tivesse um 10 aqui, teria que passar em 10 aqui em cima. Tudo bem? Ficou claro isso? Maravilha. Depois que você encontrou o x1, o x2 e o número aqui, ó, o termo independente, agora você vai encontrar o valor de mínimo. Por que valor de mínimo? Porque o meu A aqui é um valor positivo. Se o A é valor positivo, quer dizer que tem um ponto de mínimo. Aqui embaixo, ó, o mínimo está aqui, ó, que a concavidade é para cima. Então, eu vou usar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é o quê? Menos B dividido por 2 vezes A. Então, fica menos... Quem é B? Não é menos 6? Então, fica menos 6 vezes 2 vezes 1, porque o meu A aqui vale quanto? 1. E menos com menos dá o quê? Mais. 2 vezes 1 dá o quê? 2. Então, 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Então, meu x do vértice é 3. Eu marco ele aqui, ó, que é o meu ponto de mínimo aqui, o valor de y. Agora eu vou encontrar o y do vértice. Nós encontramos o delta já dessa questão aqui. Ó. Quanto deu o delta lá, pessoal? Quanto deu o cálculo do delta? Vamos voltar aqui, ó. Nós já calculamos ele, ó. O delta aqui deu quanto? 16. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Calculando y do vértice, né? Menos delta dividido por 4 vezes A. Então, fica menos 16 dividido por 4. E 16 dividido por 4 dá quanto? 4. Só que é menos 16, então fica menos 4 negativo. Então, está aqui embaixo provando que é um ponto de mínimo. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, minha função aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5, ela tem um ponto de mínimo. Por que tem um ponto de mínimo? Porque toda vez que o meu A for um valor positivo, eu tenho um ponto de mínimo. E, obrigatoriamente, ela tem que passar o meu gráfico pelo número 5, aqui cortando a reta y. Tudo bem? Maravilha. Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da aula sobre funções quadráticas. Até uma próxima, tá bom?